Ela se chama Patrícia e ele se chama André. Casados há 11 anos, pais de 2 filhos, uma casa bonita, uma vida estável e uma rotina que começou a ficar silenciosa demais. No início, era um casal que todo mundo admirava. Ficavam juntos, riam de coisas bobas, serviam na igreja, tinham planos. Só que André, ele mergulhou-se no trabalho e Patrícia foi se sentindo sozinha e André cada dia mais ocupado. A família deixou de ser prioridade. Até que um dia, numa conversa com as amigas, ela ouviu algo que parecia libertador. Patrícia, será que vocês não estão presos demais desse modelo de casamento antigo? Hoje os casais, eles estão em relacionamentos abertos e continuam felizes. E aquilo ficou ali martelando na cabeça de Patrícia. E à noite, enquanto dormia, Patrícia, ela pensava, será que o problema é o casamento ou o formato dele? E depois de muitas brigas e silêncios, ele acabou cedendo. Eles disseram que seria apenas ali uma experiência, e no começo aquilo parecia gostoso, parecia leve, falavam em confiança, em modernidade, em amor sem amarra, só que depois, o que veio depois, ninguém estava preparado para viver. André, ele conheceu alguém. E no início ele dizia que era só uma distração, que amava a esposa, só que o coração dele já estava dividido. E ele começou a fazer comparações e Patrícia começou a desconfiar porque ele foi esfriando, a intimidade deles ficou mais distante, eles não tinham tanta intimidade, isso refletiu na cama, as conversas elas diminuíram, os olhares se perderam. Só que um dia, ela mexendo no celular dele e ela viu uma conversa. E a conversa era assim, foi especial. Quando eu te vejo, eu esqueço do mundo. E nesse momento ali o chão sumiu. Patrícia, ela tentou perdoar, ela tentou conversar, só que o abismo já estava grande demais. A confiança se quebrou, a cama virou lugar de silêncio. E quando os filhos perguntaram, mamãe, por que o papai não dorme mais aqui? Ela chorou e não soube o que responder. E alguns meses depois veio o divórcio. E assim terminou uma história que começou com amor. E terminou com a promessa falsa de liberdade. Esse é o preço de abrir mão daquilo que Deus mandou preservar. Parece uma história de filme, mas tem sido a realidade de muitos lares cristãos. Casamentos se desfazendo não por falta de amor, mas por falta de limites. O que o mundo chama de evolução, a Bíblia chama de destruição. Hoje o mundo chama de liberdade, que na verdade é carência com nome bonito. O pecado ganhou novos rótulos, o adultério virou autoconhecimento, o desejo virou liberdade. E o que antes era traição, agora se chama de consentimento. E o mundo diz, o amor é livre. Só que o que ele não te conta é que o coração humano ele não nasceu para poder ser dividido. Quando você tenta amar vários, na verdade, você acaba não sendo por inteiro, não amando ninguém por inteiro. E eu tenho visto isso tantas vezes, gente boa, gente de fé sendo enganada por discursos que parecem discursos evoluídos, só que na verdade eles estão mascarados, porque esses discursos estão destruindo os lares em silêncio. O relacionamento aberto, ele é um nome, de uma antiga armadilha, a promessa de prazer rápido em troca de feridas profundas. E desde o início, Deus deixou claro o modelo do amor. Em Gênesis 2:24 diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma só carne, não 2 ou 3, uma só carne. Porque o amor verdadeiro, ele precisa de limites para florescer. A fidelidade não é uma prisão, é uma proteção. Quando o casal ele abre mão do relacionamento, ele não está abrindo mão para a liberdade, ele está abrindo mão, está dando brechas, estão dando brechas para o inimigo poder entrar. E o diabo sempre começa destruindo o que é sagrado. Primeiro, ele relativa a aliança, depois esfria o afeto, e quando você percebe, o lar já virou em ruínas. Agora eu vou falar das consequências do relacionamento aberto para a família. No começo, o relacionamento aberto, ele dá prazer sim, porque o pecado, gente, ele é prazeroso. Se não fosse, ninguém cairia nele. Só que o que vem depois, ninguém te conta. E eu quero aqui te mostrar com clareza as consequências reais que eu já vi tantas vezes no consultório e tantas histórias que eu escuto no Instagram. Primeira consequência, a destruição da confiança. Quando um casal permite que outros entrem, gente, a confiança ela morre. O amor, ele precisa de exclusividade para poder sobreviver.
Segundo, a insegurança constante. No início parece empolgante, mas logo vem o medo. E se ele se apaixonar pela outra? E se ela se comparar com o que ela já viveu comigo? Terceiro, a perda do respeito. Depois que o corpo deixa de ser exclusivo, o respeito ele se perde. O coração esfria, o olhar muda. Quarto, contaminação espiritual do lar. O corpo ele é o templo do Espírito Santo. Quando ele se mistura em promiscuidade, o lar ele perde a paz espiritual. Você tenta orar, mas não sente mais Deus. Porque onde há um adultério consentido, o Espírito Santo ele se entristece. Quinto, o impacto nos filhos. Os filhos percebem aquilo que o pai e a mãe tentam esconder. Os filhos eles têm uma antena que eles captam tudo. Os filhos também crescem sem referência. E o pior de tudo, que um dia eles tendem a repetir o mesmo padrão. O que era pecado agora, provavelmente vai virar herança. E sexto, a perda da autoridade moral. Gente, depois de viver um relacionamento aberto, como ensinar pureza para os filhos? Como falar de um Deus verdadeiro para os filhos? O adultério consentido, ele destrói a base moral da casa. E quando a família ela perde o referencial do que é certo e errado, o lar ele desaba. Essas são as consequências reais. Não as que o mundo mostra, né? Mas as que eu vejo sempre aqui nos acompanhamentos que eu faço. Esse relacionamento aberto, ele destrói. Ele é destruidor. E tudo começou com aquela ideia moderna, né? Vamos experimentar algo novo, sem culpa. Só que o novo, gente, o novo dura pouco. Só que as feridas desse novo, elas duram para sempre. E talvez hoje você esteja me ouvindo pensando, olha, Ana, eu já vivi isso, eu já errei. Eu quero te dizer que Deus pode restaurar o que foi ferido. O arrependimento verdadeiro, ele reconstrói lares. E também talvez você esteja aí hoje pensando, olha, Ana, eu estou na igreja, mas eu vejo que o meu coração está cada dia mais achando isso tudo normal. As séries, elas têm normalizado tantas coisas, as redes sociais têm banalizado. E aos poucos, né, o pecado ele vem parecendo normal. Só que a Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação de mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cada dia o mundo ele vai tentar te convencer que fidelidade é careta. Só que nós precisamos lutar. Lutar para blindarmos a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento. Porque não é sobre ser feliz. É sobre chegarmos juntos na eternidade. Que o seu lar ele seja um verdadeiro pedacinho do céu, firmado na aliança, guardado por Deus e conduzido pela verdade. Que Deus te abençoe.